Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu queria alguns minutos da sua atenção com relação a esta mensagem que eu tenho aqui no dia de hoje. Seria de extrema importância que você ouvisse. Porém, antes de entrar na palavra, eu quero começar hoje com uma pergunta. Queridos, você que tem, por exemplo, a sua casa própria, como essa que você está vendo aí ao lado da mensagem, ao lado do vídeo, melhor dizendo. Se você fizesse uma viagem e ao retornar à sua casa você encontrasse alguém morando nela, e aquele alguém olhasse para você e dissesse assim: a partir de hoje eu vou morar nessa casa aqui também, você aceitaria? Você vai dizer assim: pastor, por que o senhor está fazendo esta pergunta? Simples. Porque o que eu vou trazer aqui da parte de Deus tem tudo a ver com a pergunta que eu estou fazendo a você que me ouve. Profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 1, diz assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Percebe aqui que a Bíblia está falando de caminho, a Bíblia ela está falando de orientar-se ou de direção, e fala também de uma porta fechada. Parece algo misterioso, mas que nós precisamos muitas das vezes ter nível espiritual para entender o que a mensagem de Jesus ela está nos transmitindo. Por isso eu estou trazendo esta mensagem e te fiz essa pergunta antes de começar. Porque o profeta Ezequiel aqui, o Espírito de Deus está mostrando a ele uma visão. Ou está dando ao profeta Ezequiel instruções para que através da mensagem nós sejamos instruídos de que Deus, o Deus que é o abstrato, que é o mistério de todos os mistérios, aquele que pode todas as coisas, Ele não aceita dividir o espaço na nossa vida, no nosso coração com ninguém. Você deve se perguntar: pastor, onde o senhor quer chegar? Observe. Me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a porta que nos direciona, a porta a qual nos dá orientação, a qual nos instrui, a qual estava fechada. A Bíblia é muito clara, essa porta estava fechada. Você vai dizer assim: pastor, Deus não abre porta? De fato, Deus é aquele que abre todas as portas, mas essa aqui estava fechada. E qual o mistério, queridos irmãos, dessa porta está fechada? É aqui que eu queria chegar. E é aqui que eu quero falar ao seu coração através desta mensagem. Você vai perceber que muitas pessoas na presença de Deus, elas estão correndo risco. Muitas pessoas na presença de Deus, elas estão correndo um sério risco de perder a salvação. Há muitas pessoas na presença de Deus e elas não têm a mínima noção do risco que elas estão correndo de perder a salvação. Veja, a porta estava fechada. Repito, por que a porta estava fechada? Versículo 2 do capítulo 44 de Ezequiel: disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Mas se você observou no capítulo 44, versículo 1, a Bíblia falou de santuário. O que é o santuário? O santuário é o coração do homem. O santuário sendo o coração do homem, quando alguém aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando alguém se rende a Cristo, aceitando Jesus como Salvador da sua alma, a partir do momento que Jesus passa a fazer morada naquele alguém por ter o aceitado, esse alguém deve fechar-se a porta do coração para o pecado, deve fechar-se a porta do coração para a bebida, para a idolatria, deve fechar-se a porta do coração para o mundo,
deve fechar-se a porta do coração para o vício, deve fechar-se a porta do coração para amizades erradas. Um alguém quando aceita Jesus de fato, um alguém quando de fato e de verdade aceita Jesus Cristo, ele fecha-se o coração para todas as coisas vinculadas ao mundo, porque se alguém não fecha a porta do coração para o mundo quando aceita Jesus e continua aceitando em si as coisas do mundo, está profanando o nome de Jesus, como diz aqui no mês de Ezequiel 43:8, diz assim: pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua obreira junto à minha obreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Veja, alguém que aceita Jesus e permanece aceitando ao mesmo tempo em si o pecado, aceitando a bebida, aceitou Jesus e continua mentindo, aceitando a mentira na sua vida. Alguém que diz ter aceitado Jesus continua roubando. Alguém que diz que aceitou Jesus continua se prostituindo. Alguém que diz que aceitou Jesus continua frequentando o baile ou a balada. Alguém que diz ter aceitado Jesus e continua no mundo fazendo coisas erradas, está contaminando o santo nome de Jesus Cristo. Por isso que eu perguntei a você que me ouve no início, se você fizer uma viagem e você voltar-se dessa viagem, ao chegar em casa encontra alguém na tua residência, alguém olha para você e diz: eu vou morar nesse lugar a partir de hoje, você não aceitaria, não tenho dúvida disso. Porque se você não aceitaria alguém invadir a tua casa e morar nela, a casa sendo sua, por que Deus vai aceitar dividir um coração de alguém com outros deuses, com o pecado, com o ódio, com a mentira, com o roubo, com a prostituição, com o engano, com as trevas? Assim como eu e você não aceitamos, Deus também não aceita de maneira alguma. Cuidado, queridos. A partir do momento que alguém aceita Jesus, deve fechar seu coração para o pecado, ou negar seu pecado. Deve fechar o coração para o ódio, ou dizer não ao ódio. Deve fechar o coração para a mentira, ou dizer não à mentira. Deve fechar o coração para a vaidade. Tem umas irmãzinhas vaidosas, anda toda periquitada. Cuidado, viu, irmã? Cuidado com o Satanás da tua vida. Fecha o coração para a idolatria. Muitas vezes o pastor, o bispo, diz ter aceitado Jesus, está até no altar pregando em casa, quebra o pau com a mulher. Ei, se tu não fechou a porta para o pecado, Satanás está te peneirando, tu não está se dando conta. Quando alguém aceita Jesus, deve abandonar completamente o mundo, porque Jesus não aceita dividir o espaço no coração de alguém com ninguém. Ou você aceitou ou não aceitou. Há muitas pessoas enganadas, achando que aceitou Jesus, mas não aceitou coisa nenhuma, porque diz ter aceitado Jesus, mas o mundo ainda está no coração de muita gente, então não aceitou Jesus. Será que você que me ouve já aceitou Jesus de fato? Porque aceitar Jesus é renunciar ao mundo. Tem pessoas que é ignorante, é rebelde. Na igreja parece um santinho. Ai, Jesus, eu te amo. Ah, o Senhor é meu Salvador. Em casa briga, em casa mente, em casa quebra o pau, é idólatra, bebe, vai pra festa, frequenta lugares errados, é vaidoso, é vaidosa. Você não aceitou Jesus coisa nenhuma. Quando Jesus entra por esta porta, ela deve ser fechada. Ele não aceita dividir o espaço na vida de um alguém com ninguém, porque se eu e você não aceitamos, por que Jesus tem que aceitar? Será que você que me ouve aceitou Jesus de fato? Está muito claro aqui no versículo 2, disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Se você diz ter aceitado Jesus, só que na igreja você é uma coisa, em casa você não é o que você é na igreja, você não aceitou. Se você ainda bebe, você não aceitou Jesus. Se você ainda fuma, você não aceitou Jesus. Se você mente, você não aceitou Jesus. Se você rouba, você não aceitou Jesus.
Se você briga em casa com a esposa, agride a esposa, um briga com o outro, a esposa com o marido com a esposa deve se tratar como Jesus trata a igreja. Você não aceitou Jesus. Se você frequenta o baile, se você é vaidoso, vaidosa, você não aceitou Jesus coisa nenhuma. Será que você aceitou Jesus mesmo? Se você está no pecado, você não aceitou Jesus. Ah, pastor, estou no pecado, meu marido não quer casar, põe ele no canto de parede e fala: se tu me ama, tu vai casar. Se tu não quer casar, é a reda da minha vida, porque eu não quero perder a salvação por tua causa. Amém, queridos? Tomar atitude, se levantar e fazer o que já deveria ter sido feito. Será que tu aceitou Jesus mesmo? Cuidado. Quando Jesus entra na vida de alguém, a porta do coração desse alguém, a qual Jesus entrou por ela, deve se fechar para as coisas que estão relacionadas ao mundo. Ninguém mais pode entrar por essa porta, porque a partir do momento que ele faz parte da vida de alguém, ou a partir do momento que alguém aceita Jesus, nós temos que andar conforme a direção dele. Ele não está morando no seu coração. A partir de agora, ele morando no coração de alguém, a porta do Oriente, como diz no capítulo 44, versículo 1. A Bíblia é muito clara. Essa porta chamada porta do Oriente, a porta que nos direciona, ou que nos instrui, ou que nos dá orientação de como andar na presença dele. A partir de agora eu tenho que andar conforme Jesus tem me instruído. Eu tenho que andar conforme a orientação bíblica. Eu tenho que andar conforme a direção que o Espírito de Deus me dá a partir do momento que faz morada dentro de mim. Agora, se alguém ter aceitado Jesus, a porta do coração permanece aberta. Esse alguém vivendo as coisas que vivia quando era velha criatura, você ainda não aceitou Jesus. Você só tomou um banho, mas não aceitou Jesus ainda. Eu finalizo esta mensagem deixando essa pergunta no seu coração: será que você aceitou Jesus de fato? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.